Segunda Reis, nós vamos ler uma parte desse texto, capítulo 6, no versículo 24. Vamos ler a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata. E uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Socorro, majestade." O rei respondeu: Se o Senhor não a socorrer, como poderia ajudá-la? Acaso há trigo na eira, ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou: qual é o problema? Ela respondeu: esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sob os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. Ele disse: Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunindo com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente. Mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, feche a porta e mantenha-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda ela falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse: esta desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor? Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. E o oficial, em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua presença aqui. Senhor, quero já iniciar esta oração, Senhor, pedindo por aqueles que estão enfermos. Senhor, essa semana, pessoas sentiram-se mal, mas a tua misericórdia os alcançou, foi resolvido, Pai, mas que possa, Senhor, agora ser tocado por ti. Se alguém está com dor, Senhor, não importa o nome desta dor, ó Deus, eu quero declarar cura em nome de Jesus. Senhor, toda dor de cabeça, todo mal-estar, ó Deus, que haja libertação, que haja cura no poder do teu nome, Pai, para que nada venha atrapalhar aquilo que tu queres falar conosco nessa manhã. E nós que estamos com saúde, Pai, também nos abençoa. Abençoa para que a gente possa se envolver com a tua presença. Eu te peço, passeia no nosso meio, Senhor. Passeia no meio do teu povo, Senhor, tocando em cada um nesta manhã. Essa manhã será uma manhã de glória, manhã da tua presença, porque nós cremos nisso, confiamos na tua palavra e tu és fiel para cumprir. Quando tu dizes que se 2 pessoas se reunirem em seu nome, tu estarás no meio delas, agindo. Então, Senhor, aqui estamos em teu nome. Então haja, Senhor. Faça acontecer nesta manhã. Em nome de Jesus, pode sentar-se. Tem lugares aqui na frente, se os irmãos precisarem sentar-se, tá? Tem 2 lugares aqui na frente, tem lugares aqui tranquilos. Amado, se eu colocar um tema para esse texto, tome posse da promessa. Tome posse da promessa. Nós temos promessas de Deus, isso é uma das coisas que mais falamos, porque é isso que o Espírito de Deus espera, é agir e transformar no nosso coração essa fé, daquilo que ele tem declarado para a igreja, para o seu povo, independente dos acontecimentos. Nós muitas vezes olhamos as notícias e por olharmos as notícias, a nossa ansiedade vai a pico e nós ficamos tensos com algumas coisas, né? Porque um fala uma coisa, outro fala outra coisa, a gente não sabe, não é porque fake, mas dentro da realidade, aquilo, a gente fica feliz por um lado, poxa, está acontecendo o que eu quero, daqui a pouco fica triste, não, tudo bagunçou outra vez. Então isso vai trazendo um transtorno
e vai atrapalhando a vida das pessoas. Mas nós somos servos de Deus. Nós não podemos andar desta forma. Por mais que a nossa vida faz parte disso, isso faz parte da nossa vida. Não adianta também fugirmos, porque faz parte. A gente acorda, a gente tem nossos sonhos, vamos cumprir nossos objetivos de trabalho, de estudo, e às vezes nós vamos ter que cuidar da nossa família, quem é namorado vai ter que ver o namorado, quem é noivo vai ter que fazer os projetos para o casamento, e a vida continua dentro de cada propósito. Mas os problemas, eles surgem. Então, como a gente consegue dar andamento na nossa vida sem deixarmos que o Espírito Santo de Deus, que nós pedimos agora, que passeie agora no nosso meio, e se você crê nisso, ele vai te tocar. Saiba de uma coisa, nós pensamos que o Espírito Santo só toca em movimento forte. O Maurício, eu creio que foi o Maurício que deu essa palavra, quando ele falou que o Espírito de Deus ele agiu de forma que sussurro. Não foi a palavra do Maurício? Não foi num barulho, foi da forma suave. E eu creio que nessa manhã Deus vai falar de uma forma suave ao seu coração. Você vai sair daqui confiante, porque o que Deus falou, e você viu hoje através dessa palavra, o Senhor trouxe um texto até ele complicado de a gente observar a história desse povo, o que eles passaram. Por quê? Só para você se situar, que muitos não conhecem todos os detalhes da história bíblica, eu vou ir no rei Davi, em poucos minutos posso te relatar algo. O rei Davi foi levantado, o Davi foi levantado rei depois da sua chamada de jovem, mas ao seu tempo ele foi levantado rei. Teve um período de reinado muito lindo, mas o tempo dele já está findando e Deus prometeu que um dos seus filhos seguiria o seu reinado, seria o seu herdeiro. Um dos filhos de Davi tinha muitos filhos. Um dos filhos dele decidiu tomar essa posição. Mas uma das coisas que eu acho interessante dessa história que nós estamos percorrendo agora sobre Davi, uma das coisas que eu acho interessante é que quando Deus promete, por isso eu botei esse tema, tome posse da promessa. Quando Deus promete alguma coisa, pode ser até que alguém se levante para atrapalhar. Essa promessa não vai se atrapalhar. Esse filho de Davi, ele decidiu tomar posse do reinado, mas a promessa estava para Salomão, e foi Salomão que assumiu o reinado. Então eu louvo a Deus por causa desses detalhes, porque se o Senhor tem liberado uma promessa para os dias de hoje, pode ser que você tenha observado que eu estou debaixo de uma promessa, mas houve um levante. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Olha para o seu irmão assim, fica tranquilo. A promessa vai se cumprir. Diga para ele, a promessa vai se cumprir. A palavra de Deus diz que passa esse tempo, Salomão agora também, ele acaba o seu reinado, ele morre, e agora seus filhos, eles vão assumir, e o seu filho ao assumir a posição, ele tem uma decisão totalmente errada. Ele é orientado a dar uma facilidade para o povo. O peso dos impostos era muito grande para sustentar todo o luxo do palácio. Então, eles falaram, olha, alivia. Mas ele foi orientado pelos mais novos, não novos, eu quero que você que é novo, não se ofenda com isso. A questão aqui, histórica, é que aqueles homens mais velhos tinham uma experiência de reinado. Tinham uma experiência do que era o governo, aquela nação. E os mais novos, por mais inteligente que fosse, ainda não tinha esse cacife, não tinha essa experiência de saber problemas, como resolver, a politicagem, como trabalhar com as pessoas. Então, orientado, disse, olha, facilita. Só que o rei, esse novo rei, ele faz o seguinte, ele escuta os mais jovens e diz, não, pesa. E por causa dessa situação, o reino de Israel foi dividido. Então, quando você escuta falar que o reino é dividido, foi por essa razão. Então, Jeroboão vai ficar com 10 tribos e agora Roboão vai ficar apenas com 2 tribos. Isso porque Deus disse que não se apagaria a lâmpada. Ele fez uma promessa. Olha um outro detalhe aqui. Deus fez uma promessa a Davi. Davi já tinha morrido, ó. Mas Deus disse a Davi, não se apagará a lâmpada. Por causa de como Davi era um homem com o coração de Deus. E Deus sustentou ali Jerusalém. E Jerusalém existe até hoje.
Por isso, outra coisa que você vai fazer, se Deus falou algo para você, se Deus falou algo para você e as coisas, e Deus tem levado nesse texto hoje a bater muito nessa tecla, porque a gente quando observa situações como esta, e há uma promessa, porque de repente Deus fez uma promessa aos seus pais. Por que a gente está falando dos pais? Às vezes os seus pais não estão mais nem aqui, mas às vezes os seus pais oraram, dobraram o joelho por você, e você está na presença de Deus, e o Senhor está agindo por causa daquela oração, agindo na sua vida. Às vezes você não foi, seus pais não foram cristãos, e Deus está começando a boa obra através de você. Por isso que quando nós liberamos uma palavra para dentro da nossa família, essa palavra tem que ser de bênção, essa palavra tem que edificar, essa palavra você tem que abraçar seu filho, ou se você não, daquele momento, às vezes estão casados, não dá para ficar abraçando todo o tempo, porque ele está na sua casa, e ele está na casa dele, você está na sua, mas você pode liberar. Eu declaro sobre a vida da minha família, da família do meu filho, bênçãos do Senhor. Eu declaro que eles serão prósperos. Mas tudo está concorrendo para não ter prosperidade. Pastor, as portas estão se fechando. Eu não estou olhando por vista, eu estou olhando por fé. Eu declaro que a vida dos meus filhos será bênção. Por causa desta palavra, por causa desse compromisso, a bênção continuou. Entende isso? Por isso que tomar posse da promessa não é viver de forma tola, ou ficar uma forma de brincadeira, ou até fazer com isso fosse um nada. Não, a palavra liberada foi de Deus, não foi de um homem. Eu tenho visto promessas na minha vida que foram faladas quando eu era criança. Eu falando agora, o Senhor me fez lembrar disso. Teve uma feita que a minha mãe, a minha mãe tinha uma coisa muito engraçada, ela buscava a Deus muito, e ela conheceu uma senhora, olha gente, quem conhece esse lugar, vai falar, tinha coragem, isso nos anos 70. Ela ia para Japeri. Se você conhece Japeri, eu acho que é a última estação de trem, se eu estou enganado. Se aumentaram, eu não sei. Mas era na época a última estação de trem. Pegava na central e ia. Quando acabava, chegou Japeri. E a minha mãe ia para Japeri. E um dia ela me levou para Japeri. Eu gostava dessas aventuras. Se ela falasse para mim que ia pagar o pastel de queijo depois, eu ia para qualquer lugar. Não, gente, eu com pastel de queijo. Só para dar um parênteses aqui, ela queria que eu resolvesse as coisas na Marinha, que meu pai é da Marinha. Ela falou, filho, vai lá na Marinha, você entra lá, a sala é assim, tu vai falar com o capitão. Eu não sabia nem quem era o capitão. Você vai entrar nessa sala, vai falar com o capitão, vai falar isso. Eu falei, tá bom, mãe. A senhora vai deixar o dinheiro do pastel de queijo? Aí ela deixava o dinheiro do pastel de queijo. Lá na cidade tinha um pastel de queijo desse tamanho. Gente, com queijo aberto, eu vinha todo feliz. Eu vinha todo feliz com aquele pastel. Mas eu fui para Japeri com ela. E lá, uma senhora, foi usada por Deus. E eu estava perto da minha mãe e Deus falou, eu vou usar esse menino. Um dia ele vai estar fazendo a minha obra. Você imagina uma criança ouvir aquilo? Eu só pensava no pastel de queijo. A promessa não está... Mas só que o Senhor faz guardar. O teu espírito guarda. Mesmo você sendo criança, o teu espírito guarda a palavra. Então você está vendo hoje promessa que já aconteceu na sua vida, porque o Senhor falou há tempo atrás, e você falou, essa promessa já aconteceu. Já aconteceu isso com você? Diga amém, levante sua mão, dá um glória a Deus aí. Não, dá um glória a Deus aí. Já aconteceu. Então é isso, as promessas de Deus já vão acontecendo, então o Senhor manteve. Só que agora com esses dois reinados, voltando ao texto, esses dois reinados viviam o reinado de Israel ao norte e de Judá ao sul. Nós estamos no reinado de Israel ao norte. Alguns reis já passaram e a gente entra aqui nesse texto que nós falamos. Aconteceu, quem está aqui nesse tempo é o profeta Eliseu. E a gente falou aqui sobre uma questão de um cerco de Samaria. Esse povo de Samaria já havia experimentado algumas respostas com o próprio Eliseu. Teve uma vez que o rei da Síria falava que queria pegar Eliseu.
porque havia problema muito grande. Então ele fazia, não pegar Eliseu, desculpa, pegar o rei de Israel. Então ele fazia todos os planos, ele calculava tudo com sua equipe, né, de comandantes, e falava, vamos lá que o rei está lá. Quando ele chegava lá, o rei não estava mais. E aí ele ia para outra emboscada, não estava. Aí ele falou, aí ele reuniu os seus comandantes, o rei da Síria, e disse assim, está acontecendo algum problema. Tem alguma situação no nosso meio aqui, eu devo ter um traidor, um traíra aqui. Né? E ele disse, não, rei, o problema é Eliseu. Sabe o que acontece? Toda vez que o senhor faz o comando, o Deus de Israel fala com ele, e aí, o que acontece? O rei é livre. Então vamos pegar esse cara. Mandou a tropa toda pegar, e quando chegou de manhã, estava a tropa toda lá. Chega o menino de Eliseu, acorda e se assusta, porque não era comum ele acordar e ter uma tropa inimiga em volta. E estava uma tropa inimiga imensa para pegar Eliseu. E a palavra de Deus diz que ele ficou assustado e disse, no seu carros e cavaleiros, olha só. Aí ele ficou, Eliseu despreocupado, falou, fica tranquilo, o senhor abre os olhos desse menino para ele ver o que está acontecendo na verdade. Aí quando ele abre os olhos, há um exército de anjos em volta, aguardando. Então, amados, olha o que esse povo está aprendendo aí. Só que o Senhor dá um grande livramento e a Samaria tem esse livramento, acontecem coisas tremendas, mas o povo não estava andando em obediência. O detalhe aqui é que o povo não estava andando em obediência. Então o Senhor vai permitir que Samaria vai ser cercada. Há um tempo de paz, mas Samaria vai ser cercada. Esse Ben-Hadad resolve, faz uma estratégia. Ele faz uma estratégia diferente. Ele agora cerca todo o muro, toda a cidade. Ele não entra na cidade. Olha só, ele não entra na cidade. Ele apenas cerca a cidade. Ele diz, se eu cercar a cidade, eles não vão ter como os alimentos entrarem na cidade. Eles também não vão sair, é a proteção deles. Se saírem, vão ser mortos. Mas também não entra alimento. E o alimento que está lá dentro vai acabar. Então a gente mata esse povo de fome. E a gente vence esse povo. E eles fizeram uma estratégia muito bem feita. E a coisa ficou difícil. A coisa ficou muito complicada porque a palavra de Deus diz que agora uma cabeça, olha aqui, eu quero ler no texto, a cabeça de um jumento estava valendo 80 peças de prata. Estava caro uma cabeça de jumento. E a palavra de Deus diz que até o esterco para usos que era necessário também estava caro. Mas por quê? Porque a comida estava acabando. O cerco estava terrível. Então, à vista desse povo, não havia solução. Concorda comigo? Havia solução para esse povo? Se tem um exército enorme lá de fora, estamos dentro, aquele povo de Israel está dentro das muralhas, não tem como trazer alimentação, não tem como trazer carroças com alimento, nada. Então, porque não deixariam, e agora o povo está sentindo fome, a comida acabou, vamos dizer que as nossas comidas de hoje, o arroz acabou, o feijão acabou a farinha, aí agora os cavalos estão sendo mortos, os animais estão sendo mortos, os cavalos estão sendo mortos, os burros estão sendo mortos, tudo está sendo, os jumentos estão sendo mortos, e aí o problema ficou tão sério, olha aqui, ficou tão sério o problema, e sabe o que eles fizeram? A Bíblia não diz que foi todo mundo, mas umas pessoas perderam a lógica, o raciocínio lógico das coisas, diante da fome, do desespero, do medo e da morte que estava ali preeminente. Ele fala o seguinte, a palavra de Deus diz que o rei estava passando para ver o que estava ali pelos muros da cidade, né, podemos falar assim. Então alguém grita para ele e diz para ele, e eu quero ler o texto, é sempre bom ler o texto, ele diz, Senhor, socorro, majestade. E ele pensou, que ele falou, o que socorro? Não tem como te socorrer. Ele disse, se o Senhor não socorrer, se o Senhor não vier, não tem mais jeito. Preste atenção nesse detalhe, o nível do problema. Quando Deus me deu essa palavra, eu não estou dizendo que todos aqui estão num nível de problema assim. Mas hoje o Senhor me trouxe uma palavra para que eu possa falar para você que está aqui, para você que está me ouvindo, porque alguém está passando um nível de situação, de aperto, de necessidade tão grande, tão sério, que ele não sabe como fazer mais. Não sabe como sair dessa. Mas o Senhor está dizendo nesta manhã, fica tranquilo que eu já te vi. Fica tranquilo.
Então vamos continuar aqui para você entender o que está acontecendo. Essa senhora disse, majestade, socorro. E ele respondeu, se o Senhor não socorrer, como poderei ajudá-la? Não tem comida, está uma briga aí, a cabeça do jumento já está difícil até de conseguir, temos poucos cavalos, não tem mais nada. Mas ela disse, mas ele pergunta, como poderei ajudá-lo se não tenho nada para te ajudar? E aí ele pergunta, qual é o problema? Qual é a situação que você está passando? E ela diz, o problema que está acontecendo. Olha a perda de juízo que essas senhoras tiveram. Elas fizeram um acordo. Ela disse que fez um acordo com uma senhora que tinha filho. Ela tinha filho também. Ela disse assim, vamos fazer o seguinte, a fome está muito grande, não estou aguentando mais. Irmãos, vamos aqui para você poder compreender um pouco a questão da fome. Quando nós estamos com fome, nós ficamos o quê? Irritados. Tem gente que perde a calma. Não só fica irritado, não. Tem gente que começa a chutar a geladeira para ver se já sai pronto, né? Para ver se já sai pronto da geladeira, porque está com tanta fome. Então, cada um reage de uma maneira de onde dá fome. E essas pessoas já estavam dias nesse cerco. A estratégia estava muito bem feita. E ela falava o seguinte, não estou aguentando mais. E olhou para as crianças. Você imagina essa cena? Ela olha para os seus próprios filhos e diz assim, vamos fazer um acordo, porque a gente vai morrer. Nós vamos comer os nossos filhos, vamos assar os nossos filhos. Olha a loucura. Vamos assar os nossos filhos. Quando eu li isso, eu falei, Senhor, misericórdia. E aí elas toparam a parada. E um dos filhos daquelas dupla infernal, com a cabeça dentro de uma crise tremenda, elas mataram a criança, certamente cozinharam, porque elas comeram essa criança. Você tem que pensar nisso. É sério. Elas comeram, uma da crianças morreu, foi morta, foi assada, não sei o que aconteceu, e elas comeram a carne daquela criança. Mas a fome continuou, não tinha jeito. E no outro dia ela disse, agora é teu filho. E essa mulher, aquela que falou seguinte, no dia seguinte, mas ela havia escondeu o filho. Ela disse, não vou matar. Ela caiu de repente, ela falou, que loucura, mas já tinha comido outra criança. Mas de repente, num lance assim de um insight nela, ela falou, o que eu fiz? Pode ter acontecido, não estou julgando aqui. É terrível isso. Terrível. É para você entender que níveis de problema nós temos que ter cuidados com os nossos níveis de problemas, os nossos níveis de dificuldade que passamos. Porque você não vai matar seu filho para comer. Mas quantas bobagens nós fazemos quando estamos numa crise muito séria. Toda bobagem nós fazemos porque perdemos a direção de Deus. Porque passamos um aperto e não cremos que Deus possa mudar essa situação. Porque de nada, você vai ver, em nada essas pessoas... O profeta Eliseu estava lá. Sabe o que era profeta naquela época? Boca de Deus. Era Deus falando com o povo. Era Deus querendo tratar o povo. Mas o povo não estava vendo isso. E aí nós muitas vezes nos desesperamos e agredimos dentro do nosso próprio lar. Eu quero que você preste atenção nisso. Você fala que absurdo, mas não é um absurdo você agredir sua própria família dentro da luta que você está passando? Nós, como cristãos, não é absurdo nós temos uma palavra ríspida, não estou dizendo, mas uma pessoa ter uma palavra ríspida dentro com o seu filho, uma criança que às vezes está falando com você e você, cala a boca, garoto, porque você está impaciente, porque a luta é tão grande e já perdeu a calma. Porque a vida é uma realidade, irmãos. Claro que gostamos de ouvir das coisas boas, mas eu quero dizer que há resposta diante dessa dificuldade, diante dessa luta, porque a luta é algo que ninguém quer passar, problema ninguém quer passar. A primeira coisa que você tem que aprender aqui, uma das coisas que você tem que aprender, é se você estiver passando por um nível de crise, porque se Deus me deu essa palavra, é porque alguém está precisando dessa palavra. Deus está falando, não se ajuste, não se acomode a essa crise. Aquelas mulheres se acomodaram à crise e fizeram o pior.
Não deixa que as coisas piorem. Tem vezes que nós estamos com um problema e pioramos o problema. Não acontece isso? Parece que nós ainda pioramos mais. E aí não tem volta. Não tinha como voltar mais a criança. A criança estava morta. E é isso, eu tenho que aprender algo com a palavra de Deus para os dias de hoje. Diante de um cerco, diante de uma situação o que eu tenho que fazer? Eu vou me desesperar, eu vou fazer uma bobagem, eu vou me separar, eu vou largar tudo, eu vou sumir. Não! Há um Deus no céu. Há um Deus presente. E a palavra de Deus diz que esse homem ficou assim, ele ficou muito, o rei ficou tão desesperado que ele rasgou as vestes. E agora, desde ele tomar uma posição, olha aqui, olha o que o rei vai fazer. Desde ele tomar uma posição coerente, a Bíblia diz que, ao ouvir a palavra, ele rasgou as vestes, versículo 30. Como estava sob os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo. Ele disse: Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje. Gente, ele desde parar, entendeu o que está acontecendo, entendeu que o nível de problema que está acontecendo na nação, e ele fala do profeta, ele diz assim: eu vou acabar, eu vou matar esse profeta. O que seria isso hoje? É a gente dizer: eu não creio nessa palavra, eu não creio que Jesus possa fazer. Eu não sei se, amado, parece só um absurdo, mas muitas vezes nós como cristãos não estamos mais confiando no Senhor. Diante do problema, ele está ficando tão grande que a nossa esperança está acabando com a gente. A nossa esperança está virando desesperança. E a gente tem que ter cuidado com isso. E a palavra de Deus diz que esse rei ele vai ao encontro, ou de encontro com esse profeta. Ele vai lá para poder acabar com ele. Mas o profeta, ele está aqui como a presença de Deus para trazer solução. Jesus está aqui hoje para trazer uma solução para você. Ele mesmo diante do teu desespero, ele está dizendo: você não vai ficar nessa desesperança. Esse cerco vai acabar. Esse tempo de problema vai acabar. Porque muitos estão batendo a porta de emprego e a porta de emprego não abre. Muitos estão pedindo a porta da saúde, a porta dessa saúde não abre. E a gente está perdendo a esperança nas coisas que estamos pedindo ao Senhor. Estamos cercados. Estamos no sentido cercados. Glória a Deus, amados. Apesar de a palavra hoje nos trazer assim um confronto, aquilo que a gente está, muitas vezes pode passar, e às vezes a gente fala assim: não, isso nunca vai acontecer comigo, mas às vezes acontece. Infelizmente acontece. E a gente se sente com a nossa palavra, o nosso ânimo decaído. A gente fala, mas a nossa alegria não está mesmo, e o Senhor está olhando para nós e dizendo: por que você não clama a mim? Por que você não faz o certo? Por que você está olhando o cerco? Por que você está olhando a dificuldade? Por que você está olhando o impossível? Há um Deus de milagres. Há um Deus de impossíveis, que age no impossível. Um Deus de milagres, um Deus que faz, mas a gente quer ir contra. Eu não acredito, o pastor diz que ora, o pastor chama a gente na frente. Olha como isso acontece no dia de hoje. Eu tenho que trazer explicação para os dias de hoje. E a gente fala: como isso acontece isso, pastor? Não, isso não acontece, foi lá. A gente fala: não, eu já fui tantas vezes. Eu falei: Senhor, tira essa situação que eu estou sentindo. Senhor, essa dor. E ó, quanto tempo, eu já não acredito. Eu estou mais para dar um cascudo nesse pastor Pedro. Eu já não gosto nem de olhar para a barba dele, porque já me traz mal. Às vezes eu fazendo assim, só para você entender. E o inimigo usa isso para nos afastar. E desde nós nos aproximarmos de Deus, nós nos afastamos de Deus. Quantos hoje podem estar nesse nível de situação e não estão percebendo? Estão sendo afastados devagar. O cerco começou, tinha comida. Quando o cerco começou, tinha arroz, tinha feijão. Mas o cerco foi aumentando. E o desânimo foi aumentando porque não havia resposta. Mas ele, desde buscar a resposta, ele quer matar o profeta. Só que ele chega lá, o profeta de Deus, Deus já avisou ele. Ele chega lá e vamos aqui para o texto. No versículo 7, porque
Olha o que o rei fala no versículo 33. Enquanto eu ainda falava, o mensageiro chegou, porque o rei mandou prender, pegar Eliseu, e Eliseu veio logo depois. Desculpe, o rei veio logo depois para pegar Eliseu. E aí diz aqui, enquanto ainda lhes falava, Eliseu, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei, e disse, esta desgraça vem do Senhor. Irmãos, olha o que ele está falando. Essa desgraça vem do Senhor. A gente tem que cuidado. Eu falei assim, irmão, começa a proferir a palavra de vitória. Sabe o que esse homem está falando? Às vezes nós estamos, sem percebermos, nós estamos falando que Deus está fazendo desgraça nas nossas vidas. Pode ser que Deus esteja tratando um ou outro, mas todo deserto tem um tempo. Diz para o seu irmão aí, para ajudar ele, todo deserto tem um tempo, irmão. Que isso? Ah, essa desgraça, né? É o Senhor que vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor? Que ele fala, por que eu devo ter esperança? Está todo mundo morrendo, vamos morrer. Pode ser que você nessa manhã, eu estou dizendo, eu trouxe uma palavra que vai nos ajudar, me ajuda você a manter firme, a manter constante, sempre abundante na obra do Senhor. Amém ou não amém? Mas se essa palavra só de Deus, como eu falei, é porque alguém está precisando ouvir isto. E eu também preciso, vou dizer assim, não que eu estou passando esse livro, porque quando Deus dá a palavra, não é dividido para uma porção, o bolo vai ser cortado e cada um vai receber a fatia do rema. Aonde você vai precisar se ajustar. Então, o que acontece? Ele diz, a minha esperança acabou. Irmãos, que hoje o Espírito Santo comece a levantar a tua esperança. A certeza que ele vai mudar algo em você. Você crê nisso? Irmão, Deus tem feito maravilhas. Deus tem feito maravilhas. Deu só para dar um refresco, né? Veio um casal aqui na semana passada. Esse som está saindo aí? Veio a semana passada, veio um casal aqui nos visitar. No final do culto, eles vieram aqui falar sobre a sua luta, sobre o tempo que eles estão sem trabalho, não, um tempo muito grande. E eles vieram aqui. E aí minha esposa falou, Pedro, ora por ele. Eu falei, chamei. Eu falei assim, normalmente, quando eu oro aqui no altar, eu não coloco a mão na cabeça. Eu peço para colocar, expliquei a eles, eu peço para colocar a mão no altar, porque aqui está em misericórdia. É um texto bíblico, né? Que é misericórdia. Vai lá, bota a mão no altar. Expliquei aquele casal de visitantes. E eles falaram a respeito do problema sério. 4 anos. 4 anos. Sem ninguém trabalhar. Botamos a mão aqui. E oramos, pedimos, Senhor, a misericórdia. Havia desesperança naquele coração. Mas sabe o que aconteceu? Já houve resposta. Eles mandaram para minha esposa que Deus já abriu a porta. Haverá esperança? Há esperança. Fala para o seu irmão, há esperança. Fica tranquilo. Porque há Deus de Israel e há Deus na Tijuca. Deus está na Tijuca também. O Senhor que morreu na cruz, ressuscitou, Ele está aqui. E o profeta libera uma palavra dentro daquela desesperança, ele diz, ouçam a palavra do Senhor, versículo 1 do capítulo 7. Amanhã, que loucura, irmãos, que loucura. Uma palavra dessa, o profeta tem que estar muito ali, ó, ligadinho com Deus. Porque você imagina, ele diz amanhã, por volta desta hora. Na hora que o rei chegou, ele disse, olha rei, deixa eu falar uma coisa para você. Está dizendo que há desesperança? Não há desesperança, há esperança. Amanhã, por volta desta hora, o que ele falou? Por volta desta hora, está vendo essa hora aqui? Por volta desta hora, vai haver um mover. Na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. Sabe quanto estava sendo vendida? Por 80. Ele está dizendo, vai ser vendida por 1 peça de prata. Vai ter muita coisa. Aí, você imagina. Eles liberam uma palavra dessa. E aí tem sempre alguém. Irmãos, foge desse cara.
Foge desse pessoa. Você fala, irmão, fica comigo na fé. Fala para ele, irmão, fica comigo na fé. Você está aqui do meu ladinho, fica comigo que nós vamos receber. Fala para ele, nós vamos receber hoje. Deus vai fazer um milagre na tua vida. Vai fazer um milagre na minha vida. Porque amanhã, por volta desta hora, haverá um milagre. Oh Deus, haverá um milagre. Que coisa doida. Mas o versículo continua e diz assim, oficial em cujo braço o rei estava se apoiando, disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor, ele diz assim, ainda que Deus abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? É uma zombaria isso. Mas sabe o que o profeta falou? Você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Irmão, por isso você fala, irmão, vamos ficar na fé. Fica na fé. Porque ele, olha que terrível, vai ver o acontecimento, mas não vai se apropriar da promessa. Isso é muito triste, por causa de uma dúvida. Irmãos, Deus falou que os céus desta igreja estão abertos. Deus falou, irmão. Você crê ou não? Deus falou, eu creio. Os céus deste ano estão abertos. E ano que vem Deus vai trazer uma nova porção. Mas Deus disse, desde que abriu a igreja, os céus estão abertos. Mas Deus disse que a ação de Deus desse ano serão de céus abertos. Deus diz que esses 3 meses serão de celebração. Aí ou você toma posse ou você vai ver. O que você prefere? Vai tomar posse ou vai ver? Fala para o seu irmão, eu vou ver. E você? Ah! Vai tomar posse, porque vê a perdição. Os irmãos estão atentos. É sinal que a bênção já está chegando. E aí, Deus vai começar, o Deus de milagres vai começar a agir. Rapaz, Deus, a gente não vai entender a cabeça de Deus. Porque a palavra de Deus vai falar no capítulo 7, nós não vamos ler não, porque temos que ganhar tempo. A palavra de Deus diz que tem 4 leprosos fora das muralhas. Por quê? Vamos entender. Porque os leprosos não podiam ficar dentro da cidade. Só por isso. Eles já ficavam. Então, quando houve o cerco, os leprosos não puderam entrar. Porque eram leprosos. Se eles entraram, a morte, aí ainda ia pegar lepra. E se acontecesse uma... Então, falando, fica lá de fora. Ficaram 4 leprosos. A Bíblia fala de 4 leprosos. Se tinham mais, a Bíblia não relata. Mas fala desses 4 leprosos. Aí eles estão lá. Eles falam assim, um conversando com o outro. Olha como Deus começa a mover. É uma loucura, gente. Eu não sei como Deus vai mover a teu favor hoje, mas vai ser uma loucura. Aí eles ficam conversando lá. Ele disse, olha, gente, a gente não pode entrar na cidade, né? Aí ele, não podemos entrar na cidade. Porque se entrar na cidade, não tem nem comida lá. A gente vai morrer de fome de qualquer jeito. Lá nos arameus, o pessoal dos sírios lá tem comida. O que vocês acham? Lá em Israel, entrar na cidade, a gente morre. Lá a gente tem uma chance de eles aceitarem a gente, e quem sabe, se aceitar, a gente come. Fica de barriga cheia. Foi assim que eles começaram a pensar. Mas se ele não aceitar, a gente vai morrer mesmo. Então, vamos embora, vamos tentar. E lá vão os 4, caminhando. Isso de noite. De noite, eles vão caminhando. A palavra de Deus diz, vocês querem ler comigo? Vamos ler. É tão bonita essa história, aí daí faz a conclusão. Olha só. Versículo 5, depois que eles conversaram. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento. Capítulo 7, 2 Reis, versículo 5. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros, ouçam, o rei de Israel contratou o rei dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Sabe o que Deus fez?
Os 4 cidadãos, os 4 leprosos, começaram a caminhar e disseram, vamos agora. Não vamos deixar para de manhã, não. Vamos agora. Era Deus movendo. Eles começaram a andar. E eu entendo aqui, o pregador, entende que Deus fez uma doideira. Porque enquanto aqueles 4 estão andando, lá no acampamento eles estão ouvindo um som de um grande exército chegando. Com carros, que barulho é esse que esses 4 fizeram? Mas foi Deus. Porque quando Deus tem que agir, Ele age na tua impossibilidade, mas Ele é capaz de fazer o impossível. Meu irmão, você entender, pastor, mas eu não estou nesse tamanho de crise, mas agora eu quero falar uma coisa para você, não importa o nível de luta que você está passando, você vai sair daqui com a tua bênção, amém? Porque a bênção de Deus é para todo mundo. Agora, é trazer esperança para você que está a um nível que está falando, não sei como mais sair disso. Mas Deus está falando nesta manhã que Ele vai te tirar dessa. E você vai confiar nisso. E você vai contar testemunho. Aqueles homens começaram a pisar. E eu fiquei imaginando esses exércitos, eles ouvindo lá, ao ponto que eles ficaram com tanto medo. Eles contrataram, gente. Olha o barulho, eles começaram a ver. Olha o barulho, olha os cavalos. Olha o barulho dos carros, dos cavalos. É muita gente. Eles largaram tudo, irmãos. Eles foram correndo. Eles tinham cavalos, irmãos. Eles podiam ter pego os cavalos. Eles não pegaram os cavalos. Eles deixaram cavalos, jumento, comida, ouro, tudo lá. Tudo que eles tinham que deixar, deixaram. E foram embora. Quando os leprosos chegaram, imagina os leprosos chegando lá para falar com alguém. Quem fala primeiro? Você. Sempre tem um, né? Vai você. Aí chegou lá, começaram a procurar. Cadê o pessoal? Aí foram a outra tenda, não tinha ninguém, mas tinha comida. Tinha pastel de queijo. Aí eles comeram pastel de queijo, comida, e se alimentaram, pegaram algumas coisas, esconderam. Vamos na outra, não tem ninguém. Foram na outra, pegaram, esconderam. Daqui a pouco falaram, cara, isso não é. Ele fala assim, não podemos ficar falando, o povo lá no sofrimento. Hoje é dia de boa notícia. Vamos avisar lá. E eles falaram assim, vamos. E eles foram lá. Foram andando, barriga cheia, já está tudo papuzado. Pegaram, Aí eu falei assim, eu sou um leproso. Olha! Lá! Aonde? Lá! Os inimigos! Tem ninguém. Aí o cara falou, o quê? Esse cara tá de palhaçada. Não tem ninguém, tô até de puxo cheio. Comemos a beça lá, entramos lá. Tem cavalo lá, tem jumento, tem comida à beça. Aí o pessoal ficou desconfiado. Eu falei, não. Aí o rei falou assim, faz o seguinte, tinha 4 cavalos na cidade. 4, irmãos. Os outros cavalos já tinham virado comida. Esses 4 cavalos eles pegaram, botaram nos carros, mandaram um pessoal ver, vai lá verificar, vão ficar aqui na cidade. Eles vão ficar aqui, vocês vão lá ver se isso é verdade. Esses homens foram ver, quando chegaram lá, estava vazio. As tendas estavam vazias, comida, cavalo, tudo lá. E eles voltaram para avisar. Só que aquele oficial, lembra do oficial? O rei deu uma missão a ele, fica na porta, segura o povo, hein? Segura o povo aí, porque o povo já estava ansioso. Você imagina, gente, o pessoal tudo com fome. Ouvir que tem comida e não tem ninguém lá, o pessoal já está lá assim, só esperando a resposta. A portaria para entrar. E aí eles falaram assim, é verdade, tem ninguém lá, tem comida aberta. Quando eles falam assim, só para você entender, depois você lê o texto para desligar esse tempo, sabe o que aconteceu? Aquele oficial que duvidou, lembra o oficial não duvidou? E ele falou assim, você vai ver, filho. Você não vai comer não, tá? Você duvidou. Ele estava lá, na porta. Só que a multidão, quando escutou que a comida estava farta e o povo não estava lá, eles atropelaram o oficial. A palavra de Deus disse, a multidão saiu correndo, esqueceu até do oficial. Só que o oficial, ele morreu. Mas o que a gente aprende com isso? A gente às vezes morre na nossa esperança se nós não acreditarmos naquilo que Deus faz fazer. A palavra de Deus diz que se você olhar, lá em Mateus diz, se você olhar a situação de dificuldade
e disser para essa situação, você vai ser lançada no mar, em nome de Jesus. Você não duvidar vai acontecer. Então, para concluir a minha palavra, Jesus fez isso por nós. Lá no passado, Deus mostra essa história para mostrar que aquilo que Ele fez no passado, Ele pode fazer hoje. Não há impossíveis para Deus. Pastor, já estou 4 anos sem emprego. 4 anos, uma família veio aqui. 4 anos. Deus, para mim, creia. O cerco está grande. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe que às vezes a conta que você lá, o seu salário que você deixou lá no banco, está fazendo assim, ó. É isso que estava acontecendo com o povo. E Deus está vendo, mas Deus só espera que alguém fale, eu creio. Senhor, eu creio. Eu vou tomar posse, eu tenho uma promessa, e Deus está falando hoje. Então, se hoje tu está mandando essa palavra, Senhor, não importa com o passado, eu vou ficar com ela hoje. Eu vou crer que essa situação vai mudar. E Deus, não sei como Deus vai fazer. Se Deus vai mexer com um gerente, Deus vai mexer na LinkedIn, Deus vai mexer, não sei como Deus vai fazer. Mas você vai tomar posse disso hoje. Se você está precisando dessa área de finanças, você vai. Se você precisa da área de saúde, você vai ter. Ontem eu estava aqui orando, eu vim aqui para orar, eu senti de Deus, vim orar, vim para o altar orar, falar com o Senhor, conversar, orar pela igreja. E é isso que Deus tem falado, que a gente precisa crer nele. E viver uma vida de fé. Porque a fé agrada ao Senhor. Então o Senhor Jesus, hoje Ele está aqui para dizer a você, o cerco vai acabar. Eu quero que você que se sente no cerco, você não vai vir à frente, só vai se levantar. Alguém se sente assim no cerco? Levante-se. Tenha coragem, se levante, que Deus vai mudar a situação. É difícil fazer um apelo dessa situação. Mas se você sente que a situação tem sido difícil para você, nós somos família. Se Deus falou para usar essa palavra, alguém precisa. Você não precisa vir à frente. Fica aí no seu lugar. Eu não vou te julgar, porque eu sei eu já passei cercos. Já contei minha história para vocês. Eu já passei situações de anos que eu não sabia como resolver. Mas uma das coisas eu aprendi. E ontem, quando eu estava orando aqui, eu agradeci pela vida do pastor Walter Barbosa Lima. Hoje ele está no Senhor. Quando eu estava orando aqui, eu falei, Senhor, eu agradeço pela vida do pastor Walter Barbosa Lima. Hoje ele está aí no céu contigo. Mas eu, quando era jovem, ele me ensinava a confiar em ti. Ele me ensinava que no momento de dificuldade eu ia te buscar. Para que eu não entrasse no sistema do mundo, mas ficasse dentro do reino de Deus. Eu agradeci a Deus essa vida. Eu falei, Senhor, que eu possa ser assim na vida de alguém. Que eu possa ser algo que possa transmitir o teu amor. Então, se Deus deu essa palavra, não é para nos envergonhar, porque eu não tenho nunca, vocês me conhecem, eu não tenho vergonha de falar o que eu passei. Eu não quero me sentir nunca um super-herói aqui nesse altar. Super-herói é Jesus. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele é capaz de fazer 4 leprosos andarem e mudar uma situação a teu favor. Ele pode trazer a solução onde você menos imagina. Então, confia no Senhor. Porque essa palavra era para você. Eu louvo a Deus que você teve a coragem de se levantar. Então, quero pedir, já que o nosso levita está ali, eu quero pedir para você vir aqui, tocar no violão. E nós vamos orar. Só toca o violão. Não precisa ter canção, só toca o violão. Nós vamos orar. É orança para mudança. Eu quero que vocês fiquem sentados. Quem não está nesse só em pé, quem está precisando dessa resposta. Você que está, por isso eu falei, essa palavra não quer dizer que todo mundo está passando por isso. Eu não falei isso no início? Mas existe alguém que está passando. Mas existe mais de uma que eu estou vendo aqui. Mas não é impossível para Deus. Fala, Senhor, eu creio. Eu creio que tu vai fazer um milagre. Amado Espírito Santo. Amado Senhor Jesus. Amado Deus. Hoje estamos aqui, como todas as vezes, em teu nome, Pai. Essa palavra hoje é uma palavra para nós entendermos que as coisas sérias acontecem também. E lá o rei de Israel, onde eles tiveram tanta experiência contigo, estava passando um momento de dificuldade, de luta, de cerco,
que as coisas ficaram tão sérias, que as pessoas perderam a razão. E às vezes, ó Deus, quando olhamos os nossos dias, percebemos que isso pode acontecer com alguém também. Ou alguém já passou por uma situação dessa e viu a misericórdia de Deus, porque nesta hora não é olhar para dentro de nós. O problema do rei de Israel foi porque ele, desde olhar para o Senhor, ele ficou olhando os problemas. Mas havia um profeta naquele lugar. Ali, Senhor, mostra a tua misericórdia, que Deus estava ali presente no momento daquela angústia. E o Senhor trouxe uma palavra através do profeta Eliseu, e aquela palavra de ordem, a promessa se cumpriu. Senhor, como eu posso dizer que, ó Deus, amanhã, mas Senhor, eu creio que amanhã, o amanhã que pertence ao Senhor, o amanhã que Deus pode fazer grandes milagres, Senhor, é a partir de agora que acontece. Porque no momento que aquelas pessoas confiaram, o rei, ó Deus, ele não disse nada, então ele tomou posse, mas aquele oficial, ele perdeu a bênção, porque não creu. Mas nesta manhã, aqui na igreja, Pai, na Nova Jerusalém Tijuca, teus servos entenderam a tua palavra, e eles não vão, Senhor, ser atropelados, eles não vão ser parados, eles não vão morrer, Senhor, se afogar no meio, Senhor, morrer no meio do caminho, não. Eles vão desfrutar da bênção do Senhor. Porque, Senhor, ao se levantar, então dizer, Senhor, eu estou numa situação difícil. Porque se eu não posso resolver, se eu não consigo dar uma solução, Senhor, só Tu podes. Só Tu podes resolver um momento de crise, porque Tu venceste na cruz do Calvário. Nós não estamos falando de um Deus lá do passado. Nós estamos orando a um Deus presente hoje, que está aqui. Senhor, que Teu nome, Senhor, é honrado nesse lugar. Senhor, Tu morreste na cruz, mas Tu venceste a morte. E Senhor, e na vitória sobre a morte, Tu venceste, Senhor, as dificuldades, Tu venceste o inferno, Tu venceste tudo por nós, para que hoje, diante do Senhor, nós possamos dizer, Senhor, faz um milagre. Faz o milagre acontecer. Senhor, tem pessoas que estão com enfermidades sérias. Tem pessoas que estão no seu corpo, ó Pai. Senhor, pedindo, Senhor, quantas vezes eu já me levantei, quantas vezes eu já fui à frente, quantas vezes eu pedi, mas Senhor, eles não perderam a esperança. Ah, Deus, haverá esperança, Senhor. Ó Deus, mesmo que a árvore for cortada, haverá um renovo, Deus. Renova as forças agora, Pai. Renova a sua unção agora. E que eles recebam, Senhor, aqueles que precisam de cura, sejam curados. Sejam curados, Senhor, independente se o médico diz que é impossível. É por isso que nós estamos falando contigo, Senhor. Tu é o Deus que age no impossível, Pai. Ó Deus, toca, Senhor, aqueles que estão enfermos, toca aqueles que estão com doenças, Senhor, chamado crônicas, Pai. Faz um milagre acontecer em nome de Jesus. Senhor, outros podem ter se levantado, porque, Senhor, nós falamos de problemas, Senhor, que estão na área, Senhor, dos recursos. Senhor, ajuda-os. Senhor, Tu fez o milagre. Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque, Senhor, famílias têm sido abençoadas nesse lugar. Ó Deus, nós teríamos outros exemplos do que Tu fizeste já nesse mês. Mas, Senhor, eu quero levantar as minhas mãos e, Senhor, que pedir que Tu toque cada um que está, Senhor, em pé nesta hora. Eu quero te pedir que essa semana já seja semana de celebração. Ó Senhor, aqueles homens falam, nós não podemos ficar sem dar boa notícia. Ó Deus, nós queremos declarar boa notícia. Ó Deus, boa resposta. Ó Deus, portas abertas. Deus, solução dos problemas. Traz, Senhor, alegria, porque essa alegria traz força ao Teu servo. Senhor, que ele não olhe mais a circunstância, mas ele olhe o poder de Deus que já está operando a partir de agora. Porque quando o profeta falou, começou o mover de Deus. Deus já começou a agir através daqueles 4 rapazes, aqueles 4 leprosos, Pai. Ah, Deus, quantas vezes, ó Deus, nós quando orávamos dentro das nossas lutas, dizemos, Senhor, nós não sabemos como Tu vais agir. E eu creio que muitos estão dizendo, Senhor, eu não sei como Tu vais agir.
mas eu confio em Ti nesta manhã. Eu creio que algo maravilhoso vai acontecer e que a minha família vai ser abençoada, e eu vou me aprover, Senhor, destas bênçãos, e vou tomar posse da bênção em nome de Jesus. Receba isso pela fé, meu amado irmão. Toma posse de Senhor, eu creio, Senhor, eu creio que este mês será diferente. Eu creio, Senhor, que Tu já está começando a boa obra já agora, Pai. E eu, Senhor, vou declarar que o Senhor é o meu Deus, que Ele é um Deus maravilhoso, Pai, e toda a honra será Tua. E se você crê, Senhor, que o meu amado irmão, você crê nisso que nós estamos orando, diga: Senhor, eu creio, eu recebo, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus.